Meus amigos, demoramos para entrar em campo. Perder derby é ruim, não é porque a gente ganhou um campeonato em cima deles aí há poucas semanas atrás que a gente vai normalizar uma derrota nesse jogo que é sempre muito importante, independente da competição. É início do Campeonato Brasileiro, sim, a gente sempre faz aquelas mini metas de ganhar, empatar pelo menos fora de casa e ganhar em casa. Todos os pontos são iguais, independente do adversário, só que esse jogo é sempre um campeonato à parte e a gente tem que analisar friamente o que aconteceu no jogo de hoje. Vem para a tela do meu computador. Vamos começar falando pelas faltas que a gente sentiu. Aqui você está vendo o nosso 11 inicial, o 11 inicial deles também. E é bem da verdade que a gente sentiu falta do goleiro Hugo novamente. Donelli até fez boas defesas, né? Teve aquela já logo no começo do jogo, o Reflex fez uma boa defesa, assim, não dá para negar. Durante o segundo tempo também teve algumas ocasiões que ele conseguiu salvar. Mas é bem da verdade que todo mundo vê que ele não passa confiança. Inclusive o time adversário, que experimenta chutar de qualquer lugar. E a chance de sair gol é sempre muito alta, não adianta, ele não chega. E para goleiro a gente tem aquele feeling, sabe? Dá para ver em poucos lances se passa ou não confiança. Assim como quando chegou o goleiro Hugo, quando estreou o Carlos Miguel, a gente viu em pequenos detalhes, em lampejos ali que a gente tinha bons goleiros. Só que a gente vê que o Donelli não passa confiança. Infelizmente, é goleiro da base, é aquele cara identificado, ele é corintiano, mas infelizmente não passa confiança. Sentimos falta do Angileri, que chegou ontem no Corinthians e já se tornou peça indispensável no time. A gente já passou muita raiva com a Avenida Bidu lá pela esquerda e justo num jogo onde a principal jogada dos caras, o principal jogador dos caras está lá naquele setor mais fraco da nossa defesa, que a perda do Angileri nesse time é realmente muito sentida. O Bidu é tão fraco, meus amigos, defensivamente, que 35 minutos de jogo ali e o Hugo já estava fazendo aquecimento para entrar na partida. O Hugo. Tanto que veio, né? No segundo tempo, veio o Hugo também. Meus amigos, a gente perdeu o jogo já logo no começo, 20 minutos. Aqui você consegue ver esse gráfico no SofaScore, eu gosto sempre de ver. Ó, isso daqui. Em verde, o time dos caras, em roxo, o nosso time. E a gente viu que a gente não entrou em campo, precisou tomar 2 gols para acordar na partida. O segundo tempo foi de maior posse da gente, só que também aquela posse que não entregava muita coisa ofensiva, né? Aquela jogada aguda, tanto que as melhores chances vieram com eles. Então, pouco adianta essa posse de bola aqui no segundo tempo. Mas vamos passo a passo, porque a gente sentiu falta de mais coisa, além do Hugo. Além do Angileri, sentimos falta inclusive também do Gustavo Henrique, que de todos os zagueiros do nosso time, que são de medianos para ruim, principalmente nessa temporada, talvez ele, Gustavo Henrique, seja o mais consistente e que passa uma mínima confiança. A nossa zaga estava marcando com distanciamento social, meus amigos. Como assim? Muita folga, muito tempo para eles pensarem, muita morosidade. Deixamos os caras fazer o que quiserem nos primeiros 20 minutos ali para depois a gente começar a jogar bola. Essa que é a verdade. Eles tinham a liberdade de ficar trocando passe dentro da nossa área. Teve aquele lance que eles chegaram tocando a bola livre ali na nossa esquerda, tinha um buraco completo, acertaram a trave. Foi ali um massacre no começo de jogo. Sim, o Corinthians poderia ter tomado 3 e ali terminado o jogo já. Só que depois a gente conseguiu equilibrar as ações e se tivesse feito um gol no primeiro tempo, voltava para a partida. Bom, lá atrás, meus amigos, Deus me livre, tudo errado. Lá na frente dá pra gente pontuar algumas boas ideias sim. O Memphis chamando muito o jogo. Se a gente pegar, inclusive, as estatísticas deles, consegue ver que no primeiro tempo, não sei se consigo fazer aqui primeiro e segundo tempo, mas eu tava de olho no meu aplicativo do SofaScore aqui no celular durante a partida. Inclusive, recomendo você baixar de graça, o link tá aqui embaixo na descrição. Baixe aí, um aplicativo muito completo, sempre utilizo muito nas minhas análises. E a gente consegue ver que o Memphis teve 33 ações com a bola no primeiro tempo e outras quase 31 ações no segundo tempo. Então ele chamou muito o jogo. Tava bem, ele tava confiante, indo para cima, com muita personalidade. Era um dos poucos que conseguia acalmar a bola e dar uma lucidez para o time. O Carrilho é outro também, que é chovendo molhado elogiar ele aqui, né? A gente sempre fala muito bem dele. Até então não estava fazendo a melhor partida dele pelo Corinthians, mas quando solicitado ele sempre entregava aquilo que a gente já espera do Carrilho. Martínez mal, inclusive foi substituído no intervalo e ele perdeu muita bola, cara.
Eu consegui ver isso também através do aplicativo do SofaScore, deixa eu puxar aqui para a gente ver, e é justamente numa área onde não pode acontecer isso. Perda de posse de bola, 10. Isso daqui é terrível. Isso mina a confiança do time, dá a chance do contra-ataque do time dos caras, a retomada de posse de bola, domínio da partida, a perda de pressão do nosso time também. Defensivamente ele até estava bem. Ele ganhou ali 5 de 7 duelos pelo chão, mas errando muito com a bola. E esse daqui era o Martinez versão 2024, onde defensivamente ia bem, só que ofensivamente sempre pecava muito. Ele mudou agora nesse ano de 2025, mas mostrou essa versão no jogo de hoje. E o Bidon demorou um pouco de entrar na partida, ele que vinha ali como destaque da nossa formação no 4-4-2, o losango, ele fazendo justamente a substituição do Rodrigo Garro, já que a gente não pode mais contar com o Igor Coronado. Felizmente sempre está machucado, a gente não tem que nem contar que ele está no elenco, vamos fazer nosso 4-4-2 dessa forma, eu quero ver mais essa formação aqui, enquanto não voltar o Rodrigo Garro, com o Bidon fazendo a nossa armação. E ele também, no primeiro tempo, assim como o Memphis, foi um dos caras que mais participaram do jogo, ele teve 32 ações com a bola, deixa eu puxar no segundo tempo, foram muito mais também, né? 72, então foi o jogador que mais participou de lances do Corinthians na partida e é justamente ele que tem que fazer essa participação. Não conseguiu boas criações, o time todo ofensivamente estava sem inspiração, então tem que jogar só nas costas do Breno Bidon essa ineficiência lá na frente. Mas de todas as opções que a gente tem, do que ficar recuando o Memphis Depay ou ficar improvisando o Romero ali nesse homem de criação, eu prefiro dessa forma, com o Ranieri lá atrás, Carrilho e Martinez e o Bidon com mais liberdade para criação. Prefiro sim. Enquanto o Garro não voltar, eu quero ver mais essa escalação e agora a gente tem 3 jogos em casa para ver se a gente consegue reabilitação, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano, a gente vai falar logo mais à frente. Segundo tempo, meus amigos, entram no lugar deles Romero, Hugo e o Hector Hernandes mais depois. Romero e o Hugo já no intervalo, né? Sempre que a gente tem substituições do Ramon Dias, o time fica bagunçado e não consegue eficiência no ataque e defensivamente fica bagunçado. Foi o que a gente viu nesse segundo tempo. Bom, o Romero entrou no lugar do Ranieri, né, que também foi mal, assim como todo o nosso sistema defensivo. O Hugo pelo Bidu, numa troca de 6 por meia dúzia, na tentativa de melhorar defensivamente lá pela esquerda. Só que a posse de bola do nosso time no segundo tempo era muito ineficiente, sem efetividade lá na frente. E a jogada mais aguda, a primeira jogada mais aguda do segundo tempo foi ali por volta de 20 minutos. Exatamente por onde? Por onde estava ele, Hugo? Meu Deus, que ficou só olhando o Estevão fazer aquele passe pro gol deles. Novamente aquela marcação à distância, igual no primeiro tempo. O gol foi anulado, bem da verdade, né? Porque o cara estava impedido lá. Mas nada anula o que foi dito aqui. Marcação fofa de novo, deixando o melhor jogador deles ficar com a bola o tempo que ele quiser e escolher o melhor momento pro cruzamento totalmente à vontade. Depois disso, o Palmeiras teve mais 4, 5 chances claras. É aquilo que eu falei, o time ficou bagunçado, meus amigos. Definitivamente mal. E o ataque lá na frente, zero inspiração. O Memphis ainda continuava sendo mais lúcido, tentando fazer uma jogada ou outra, mas muito pouco. E mesmo o Memphis, depois no final da partida, deu para ver que já entregou, estava cansado, ainda teve aquele lance bizarro no finalzinho, onde o Romero sofreu falta, tentou cobrar rapidamente. Mas o Memphis totalmente na lua já, com a cabeça fora do jogo, nem viu o lance, foi bizarro, noite fraca de geral, não tem nem que a gente falar muito aqui. Depois das trocas, como eu falei já aqui, o Corinthians sempre fica muito bagunçado, não é de hoje, já vários jogos aconteceu isso, tá sendo sempre assim. E agora o Corinthians, a bem da verdade, é que tem que pensar na reabilitação do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana. Ó, os dados muito importantes aqui também, destacados pelo SofaScore, eu gosto muito de ver, porque tem aqui ó, do lado as estatísticas do confronto geral da partida, primeiro e segundo tempo. A gente consegue ver diferença sempre nessas análises de primeiro e segundo tempo. O Palmeiras já estava com o placar no segundo tempo, então obviamente o Corinthians, que já estava com mais posse no primeiro tempo, ficou ainda com mais posse, com 71% de posse de bola no segundo tempo. Só que há uma coisa muito importante, deixa eu pegar até as estatísticas de jogo. Ó, grandes chances, 3 do Palmeiras e 0 do Corinthians no segundo tempo. No primeiro tempo, 1-0. Aqui, ó, 4 grandes chances contra 0 do Corinthians. Finalizações,
Defesas do goleiro, olha só, uma defesa do goleiro do Palmeiras e veja só quando foi isso. Finalzinho de jogo, acréscimos já, quando o Hugo interceptou uma bola e bateu. Quer ver? Deixa eu até puxar estatísticas de jogador do Corinthians. Ataque, finalizações a gol, apenas um chute, um mísero chute do Hugo no finalzinho da partida, onde já estava aquele negócio todo desordenado, né? Que até mesmo o time que tá ganhando às vezes dá uma leve relaxada na partida. Uma pena, né, meus amigos? A gente queria permanecer invicto aí em clássicos contra o Palmeiras, porque no mínimo serão 5 nessa temporada de 2025. Agora, quarto jogo, dois empates, uma vitória para cada lado. A gente, ainda bem que quando a gente precisava ganhar, que era na final, venceu. Não é o fim do mundo perder no Campeonato Brasileiro, porque como eu falei, 3 pontos são iguais. O 3, o 1 e o 0 são iguais em todos os adversários, mas é lógico que afeta levemente a moral e deixa esse elenco ligado, com a atenção ligada para que em jogos grandes isso daqui não se repita acontecer. Outra coisa que eu quero destacar aqui também. Aqui não está atualizado porque acabou de acabar o jogo, né? Mas são 25 jogos e o Corinthians já tomou 26 gols. Ou seja, a gente tem mais de um gol levado por partida na temporada. Mesmo ganhando o título, isso daqui assusta demais. É muito gol levado. Se vocês estão vendo os vídeos anteriores aqui do canal, a gente estava mostrando que a série invicta também se encerrou. O Corinthians estava 12 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro, pegando a temporada 24-25, agora já isso foi abaixo. Só que mesmo nessa série invicta que a gente estava de 12 jogos, a gente estava com uma média de gols levados muito alta. Isso daqui é terrível, a gente precisa corrigir, precisa contratação, precisa melhorar isso, que a gente já está quase na metade do ano e a gente está com uma média de gols levados altíssima. Os 3 próximos jogos que eu mencionei, a gente tem total condição de reabilitação dos 2 campeonatos. Contra o Fluminense, já quarta-feira, não dá nem tempo de pensar, se lamentar muito, meio de semana. Agora é de Campeonato Brasileiro, não é de competição de Copas, né? Logo mais vai voltar a ser, dia 24, fora essa quinta-feira na próxima. Só que aqui, ó, Fluminense e Sport, já que a gente perdeu do Palmeiras, perdeu esses 3 pontos. E eu contava com pelo menos um pontinho nessa série de 3 jogos pra gente conquistar 7 pontos e continuar lá na frente. O Corinthians sempre tem que almejar a liderança, ou G4 no mínimo. Então agora a gente tem que correr atrás e buscar esses 6 pontos em casa contra o Fluminense e Sport. Estamos conversados. E inegociável também é a vitória contra o Racing na Copa Sul-Americana. Além da vitória, a gente tem que fazer saldo também, porque os caras estão fazendo. O Huracan meteu 5, o América de Cali, se não me engano, 3, ou foi 3-1, mas já foi mais de um gol de diferença, então não pode ser uma vitória magra, porque esses detalhes de saldo de gol, de gols pró, vai contar lá na frente se a gente tiver com um número de pontos semelhantes aos nossos adversários. Isso que o duelo também 1 contra 1, né? O duelo mano a mano também vai contar, mas enfim, saldo de gol é muito importante e o Corinthians tem que fazer contra o Racing. Então, os próximos 3 jogos inegociáveis, 3 vitórias. Meus amigos, volto a reforçar aqui o convite. O curso nosso de edição de imagens está lançado, as vagas estão abertas, estão na pré-venda com o melhor e menor valor possível. Então, se quiser participar, bora aprender conhecimento da hora, fazendo aí artes maneiras dentro do nosso gosto futebolístico. Se liga nas artes que você vai aprender. O curso está em desenvolvimento e olha quanta coisa maneira que você, apenas com um computador, notebook, até pelo celular é possível realizar, mas eu recomendo você ter um notebook com um computador, pode ser ele fraquinho que for, porque a gente vai utilizar o Canva, o Photopea, que são todos programas online que se utilizam no navegador. Então não precisa ter computador, notebook forte para fazer. E você vai conseguir criar essas artes aqui, ó, muito profissionais. Eu vou te ensinar passo a passo, do zero, e você consegue pegar essa ideia, essas técnicas para adaptar para qualquer outro tema. Então, se você tem seu próprio negócio, você vai conseguir criar essas artes de redes sociais tranquilamente depois desse curso. E o curso está em desenvolvimento, a gente está criando novas aulas, postando esporadicamente, então eu te convido a conferir. E quem entrar na pré-venda, além do super desconto, participar das criações das novas aulas, também vai ganhar um bônus físico que você pode escolher. O boné de aba curva, a raba reta, bucket, enfim, totalmente de graça. Apenas o frete é por conta do aluno, a gente faz o cálculo, se chama no WhatsApp, é bem fácil lá e normalmente sai bem baratinho, sai ali cerca de 10, 15 reais no máximo, porque eu moro aqui no interior do Paraná e a grande maioria, acredito eu, que é aí de São Paulo, né?
Ou aqui também do Paraná, tem muita gente que assiste os vídeos aqui também, faz o curso, já teve gente que solicitou o bônus lá também, que sai ainda mais barato, sai R$9, R$11, praticamente zerado a questão do frete. Beleza? Então participa do curso agora mesmo, e caso você queira uma peita ainda que estão disponíveis na Band Store, o link está aqui embaixo na descrição. Modelo jogador, torcedor, mais alternativas, tipo essa aqui que eu acho muito linda, e também caso você queira, porque estão entrando em extinção, clica e garante a sua agora mesmo. Beleza, meus amigos? Noite para respirar fundo, pensar na vida, mas sem muito tempo para lamentar, porque a gente já tem tempo de reagir logo na sequência nesse meio de semana. Seja muito bem-vindo ao canal aqui, se você é coringão, se inscreve aí, tenho certeza que você vai curtir o conteúdo. Nos vemos ainda em mais vídeos antes do jogo contra o Fluminense nesse meio de semana. Que falou o Fuares, um forte abraço e sempre vai Corinthians, meus amigos.